Escola da Vida e a Mecânica dos Fluidos. Os alicerces construídos pela mecânica dos fluidos são os que possibilitam a compreensão de muitas aplicações da engenharia. Poderíamos considerar as seguintes aplicações: escoamento em canais e condutos forçados ou livres, seleção de bombas hidráulicas, dimensionamento de instalações hidráulicas, lubrificação, esforço nas paredes de reservatórios e barragens, projetos de pontes e embarcações, dimensionamento de ventilação, estudos aerodinâmicos e muitos outros. Portanto, não dá para pensar em engenharia sem mecânica dos fluidos. Mecânica dos fluidos básica, Raimundo Ferreira Ignácio. Uma viagem pelo livro do professor Franco Brunetti e pelo livro do professor Raimundo Ferreira Ignácio. O livro Mecânica dos Fluidos do professor Franco Brunetti pode ser adquirido em livraria ou consultado em biblioteca. Já o livro do professor Raimundo Ferreira Ignácio está disponível gratuitamente na web, na página www.escoladavida.eng.br. Você entra na página e vai clicar na engenharia. E aí você tem duas opções, ou fenômeno de transporte para engenharia civil ou mecânica dos fluidos. Se você clicar em fenômeno de transporte para engenharia civil, automaticamente ao abrir a página você deve clicar em bibliografia básica e terá acesso ao material mencionado. Capítulo 3, Introdução à cinemática dos fluidos. Importante lembrar que não existem só condutos forçados. Aula 2 do capítulo 3. Exemplo de um conduto livre. Podemos considerar um conduto de seção transversal retangular. E aí, lembrando do número de Reynolds, Reynolds igual massa específica vezes a velocidade média vezes o diâmetro dividido pela viscosidade, ou velocidade média vezes o diâmetro dividido pela viscosidade cinemática, surge um problema. Como calculá-lo em um canal de seção transversal retangular? Recorremos ao raio hidráulico ou ao diâmetro hidráulico. Diâmetro hidráulico. No intuito de generalizar as equações estabelecidas para condutos forçados e de seção transversal circular, recorremos ao diâmetro hidráulico, que é definido pela equação diâmetro hidráulico igual 4 vezes o raio hidráulico, onde o raio hidráulico é definido da seguinte forma: raio hidráulico é igual à área da seção formada pelo fluido dividido pelo perímetro molhado. Perímetro molhado este que é formado pelo contato do fluido com superfície sólida. Observações. Conduto forçado é aquele que o fluido tem contato total com a parede interna do conduto. Perímetro molhado é caracterizado pelo contato do fluido com a parede sólida. Na seção circular forçada, o diâmetro hidráulico é igual ao diâmetro interno. Vamos provar isto. Então nós temos aqui um conduto forçado de seção transversal circular. Ora, o diâmetro hidráulico é 4 vezes a área da seção formada pelo fluido dividido pelo perímetro molhado. Só que quando o conduto é forçado, a área da seção formada pelo fluido é a própria área do conduto. Portanto, nós teríamos que o diâmetro hidráulico seria 4 vezes πr ao quadrado sobre 2πr, que seria o perímetro molhado. Simplificando, o π e o 4 e o 2 vamos ficar com o diâmetro hidráulico igual 2 vezes o raio, ou seja, o diâmetro interno. Portanto, podemos substituir os diâmetros internos, os nossos D, das equações, pelo diâmetro hidráulico. E isso não altera absolutamente nada, já que o diâmetro hidráulico é igual ao diâmetro interno para os condutos de seção transversal circular. Vamos pegar um exemplo. Considerando que a vazão de água que passa no canal cuja seção transversal é representada a seguir é igual a 13.628,3 litros por segundo, e que o diâmetro hidráulico é um parâmetro importante no dimensionamento de canais, tubos, dutos e outros componentes das obras hidráulicas, sendo igual a 4 vezes a razão entre a área da seção transversal formada pelo fluido e o perímetro molhado, pede-se, item A, o diâmetro e o raio hidráulico do canal. Item B, o número de Reynolds e a classificação do escoamento na seção considerada. A água foi considerada com um peso específico igual a 1000 kgf por metro cúbico e viscosidade cinemática igual a 10 a menos 6 metros quadrados por segundo. Está aqui a nossa seção transversal, que tem uma altura de 1.200 milímetros
um lado menor de 3.600 milímetros e um ângulo de inclinação de 30 graus. Vamos aprender fazendo. Procurem resolver esse problema e, posteriormente, tiramos as dúvidas. Qualquer coisa, entre em contato pelo raimundo.ignacio@escoladavida.eng.br ou pelo próprio canal do YouTube. 3.7. Cálculo da velocidade média. Como será representado o diagrama de velocidades na seção? Qual dos dois diagramas é o verdadeiro e como é originado? Então aqui nós estamos com um diagrama de velocidade constante, nesse caso trabalhamos com a velocidade média e podemos falar que a velocidade média vezes a área vai nos dar a vazão. E aqui nós estamos com um diagrama onde a velocidade do fluido varia junto às paredes fixas, de V igual a 0 até V máximo no eixo do conduto, que é onde eu tenho a menor influência das paredes. Vamos evocar o princípio de aderência. O fluido em contato com uma superfície sólida tem a velocidade da superfície, que com ele está em contato. E aí lembrar que o fluido ideal tem viscosidade nula. Ora, tubo em movimento e fluido ideal, viscosidade nula. Tem que estar em movimento. Por quê? Porque pelo princípio de aderência, a velocidade do ponto fluido tem que ser igual à da parte sólida que ele está em contato. Então, se ele tem uma velocidade aqui constante, o tubo estaria se movimentando. E como não tem variação desta velocidade, trata-se de um fluido que não tem viscosidade. Ora, isso na prática não existe. Por outro lado, se eu penso no tubo parado, que é o caso real, e o fluido real também com viscosidade diferente de zero, nós temos esse tipo de diagrama. Junto às partes sólidas, a velocidade é nula. Onde eu tenho menor influência das paredes, que estão fixas, eu tenho a velocidade máxima. Qualquer barqueiro sabe que isso é verdade. E qual das duas vai existir? Claro que vai ser a do escoamento real. Como não existe o fluido ideal e nem tampouco o tubo em movimento, o diagrama de velocidade só pode ser esse daqui, que consideramos o escoamento real. E como vamos calcular a vazão neste caso, já que existem infinitas velocidades? Evocando o conceito de contínuo, considerando um ponto fluido com dimensão diferencial. Então nós temos aqui o nosso ponto fluido que tem um dA. Ora, no ponto fluido, quantas velocidades existem? No ponto fluido existe apenas uma velocidade, que é a velocidade do ponto fluido. Então fica fácil lembrar, o ponto fluido tem um dA, tem uma única velocidade, então ele vai ter também uma vazão diferencial dQ. Então está aqui o nosso ponto fluido, o nosso dA, e por isso podemos escrever que dQ seria a velocidade do ponto fluido vezes o dA. Isso mesmo, dQ é a velocidade do ponto fluido vezes o dA. O dA vai me originar uma vazão dQ, porque eu tenho uma única velocidade, uma vazão diferencial. Se eu desejo obter a vazão na seção, vou ter que somar a vazão de todos os pontos fluidos. Então, a vazão na seção seria a somatória das vazões diferenciais. Para que eu possa obter essa somatória de forma exata, eu faço uma integral. Então, a vazão seria a integral da velocidade vezes o dA, onde essa velocidade, na verdade, é uma função R do raio, que varia de 0 a R. Cálculo da vazão em uma seção do escoamento seria vazão igual a integral diária da velocidade vezes o dA, onde a velocidade é uma função do raio. É por isso que precisamos saber se o escoamento é laminar e turbulento? Sim, pois a velocidade em função do raio é diferente para os escoamentos laminar e turbulento. Consideramos uma seção de conduto forçado e seção transversal circular, onde nós vamos ter que a vazão seria calculada pela velocidade média vezes a área, ou a vazão seria calculada pela integral diária da função da velocidade em relação ao raio vezes 1 dA. E aí, já que essas vazões têm que ser iguais, nós podemos escrever a expressão que nos permite calcular a velocidade média. Igualando as equações, nós vamos ter que a velocidade média seria 1 sobre A vezes integral da velocidade em função do raio vezes 1 dA. Essa é a expressão para o cálculo da velocidade média. Considerando um escoamento laminar em um conduto forçado de seção transversal circular, nós temos que a velocidade real seria a velocidade máxima no eixo do conduto, vezes 1 menos R sobre R ao quadrado. Lembrando que o R é o raio interno do conduto e o R varia de 0 a R.
Ora, a área da seção, já que o conduto é forçado, coincide com a área formada pelo fluido. E aí nós vamos ter que a área seria πr ao quadrado. O dA, diferencial dessa área, seria 2πr dr. Expressão, velocidade média, 1 sobre A, então 1 sobre πr ao quadrado, vezes integral de 0 a rão, para que possamos evitar a constante de integração. Integral de 0 a r de V máximo, 1 menos r sobre rão ao quadrado, vezes 2πr dr. Que é constante, sai fora da integral. Então, a velocidade máxima sai fora, tiramos o mínimo, então ficaríamos com rão ao quadrado menos r ao quadrado sobre rão ao quadrado. Rão ao quadrado também sai fora, já que é constante, e vamos multiplicar o r dr pelo rão ao quadrado e o r dr pelo r ao quadrado. Então, nós vamos ficar com integral de 0 a rão, de rão ao quadrado vezes r dr, menos integral de 0 a rão, de r ao cubo dr. Velocidade média seria 2 vezes a velocidade máxima sobre rão a quarta, vezes rão a quarta sobre 2, menos rão a quarta sobre 4, que vai nos dar a velocidade média igual à velocidade máxima sobre 2. Portanto, se o escoamento for laminar em um conduto de seção circular forçada, a velocidade média será sempre a velocidade do eixo dividido por 2, ou seja, a velocidade máxima sobre 2. No escoamento turbulento, em um conduto forçado de seção transversal circular, temos uma variação do diagrama de velocidade. Aqui, por exemplo, com n igual a 7, aqui com n igual a 10. Mas n, o que é isso? Ora, a área eu sei que é πr ao quadrado, dA 2πr dr, e a velocidade seria a velocidade máxima vezes 1 menos r sobre rão, 1 sobre n. Esse n aqui pode ser 7, pode ser 10. O mais comum é ser 7. No caso de ser 7, nós vamos ficar com a velocidade real num conduto forçado de seção transversal circular no escoamento turbulento, igual velocidade máxima vezes 1 menos r sobre rão, elevado a 1, 7. Voltando pela definição da velocidade média, 1 sobre A, 1 sobre πr ao quadrado, integral de 0 a rão, V máximo, 1 menos r sobre rão, elevado a 1 sétimo, 2πr dr. Aqui nós vamos ter que resolver substituindo as variáveis. Primeiro nós vamos tirar o V máximo para fora e depois vamos tirar o mínimo aqui e vamos substituir, fazendo mudança de variáveis. E aí nós vamos obter que para um conduto, seção circular, forçado, com escoamento turbulento, a velocidade média é 49 sobre 60 vezes a velocidade máxima. Um bom exercício de cálculo para vocês treinarem a solução de integrais. No caso de não ser conduto forçado de seção circular, a vazão e a velocidade média são calculados pelas equações a seguir. Velocidade média, 1 sobre A, integral de V dA, onde a velocidade seria uma função. A vazão seria a integral de área de V dA, função da velocidade vezes o dA. O exercício 75 vai mostrar a aplicação dessas duas equações. Um canal retangular de largura B igual a 2 metros, a altura do fluido H é de 1,5 metros. O diagrama de velocidade em função de uma coordenada y perpendicular à base é V igual a C1 y ao cubo mais C2 y com V em metros por segundo e y em metro. Sabe-se que na superfície livre do fluido a velocidade é 4 metros por segundo e a 0,5 metros do fundo é 1 metro por segundo. Nessa situação, pede-se a vazão no canal. Veja a solução desse exercício no canal do YouTube alemão MacFlu Resolve. Está aqui o endereço, vocês podem copiar o endereço, ir lá e verificar a solução deste exercício. Está aqui a representação da seção transversal retangular, altura H e B. Procurem aprender fazendo. 3.8. Vazão em massa. Fluxo de massa ou vazão em massa é a quantidade de massa do fluido que atravessa uma área A em um intervalo de tempo T. Portanto, poderíamos falar aqui que a vazão em massa seria a massa dividido pelo tempo. Poderíamos colocar o recipiente numa balança e cronometrarmos o tempo para encher esse recipiente. E na balança acharíamos a massa correspondente. Lembrando, vazão em massa, massa sobre o tempo. Ora, vamos recordar o conceito de massa específica. Sabemos que massa específica era massa por unidade de volume. Substituindo lá, nós vamos ficar com a vazão em massa como sendo ρ vezes o volume dividido pelo
tempo. Portanto, a vazão em massa seria a massa específica do fluido considerado vezes a vazão em volume. Ou a vazão em massa seria ρ vezes a velocidade média vezes a área formada pelo fluido. No caso do conduto forçado, a área sempre do fluido vai coincidir com a área da seção transversal do fluido. Agora estamos em condição de refletir sobre a equação da conservação de massa, também denominada de equação da continuidade. Considerando com duas seções 1 e 2, onde nós temos o fluido escoando, a massa que entra é igual à massa que sai. Não podemos ter acúmulo nem falta de massa para que esse conduto funcione adequadamente. Se tivermos acúmulo, eu vou poder estourar o conduto. Se eu tiver falta, eu vou poder comprimir. Nesse caso, se eu dividir a massa pelo tempo, eu vou ficar com a vazão em massa que entra é igual à vazão em massa que sai. Ou ρ1V1A1 igual a ρ2V2A2. No caso do escoamento ser considerado incompressível. Lembrando que o escoamento é considerado incompressível quando a sua massa específica, no caso, a massa específica do fluido, permanece constante. Nós vamos poder escrever que V1A1 é igual a V2A2, ou seja, o alemão que vá na seção 1 e que vá na seção 2. Mas lembra, eu só vou com a velocidade média. Aí eu posso falar que a vazão em volume na seção 1 é igual a vazão em volume na seção 2. Lembra, isso só vale se o fluido for considerado incompressível. 3.11. Equação da conservação de massa ou da continuidade para um sistema com diversas entradas e diversas saídas. Ora, vamos considerar que a somatória das vazões em massa que entram é igual à somatória das vazões em massa que saem. Um exemplo típico disso seria o nosso próprio coração. Quantidade de sangue que entra tem que ser igual à quantidade de sangue que sai. Para misturas homogêneas, podemos, além desta equação, considerar que a somatória das vazões em volume que entram é igual à somatória das vazões em volume que saem. Mas, por favor, eu só posso considerar as duas equações se eu tiver uma mistura homogênea. No caso de ser um único fluido, aí sim, nós podemos pôr o ρ para fora e cancelarmos e também considerar ou a vazão em massa constante, a somatória das vazões de massa constante, ou a somatória das vazões de volume que entram igual a somatória das vazões de volume que saem, se for o mesmo fluido. Agora, se forem fluidos diferentes e mistura homogênea, eu posso considerar simultaneamente as duas formas. Vamos aplicá-las em exercício. Exercício 77. No trecho a seguir, na seção 1, o ar tem uma velocidade igual a 75 metros por segundo. Calcule a vazão em volume em 1, a vazão em massa e a velocidade média na seção 2. Seção 1, seção 2, seção 1 com um diâmetro de 300 milímetros, seção 2 com um diâmetro de 900 milímetros. Na seção 1, a massa específica do ar seria 1,2047 kg por metro cúbico e na seção 2 ela seria igual a 1,225 kg por metro cúbico. Basta aplicar a equação da continuidade. Vazão em massa em 1 é igual a vazão em massa em 2. Lembrando que a vazão em massa é calculado pelo produto do ρ, massa específica do fluido, vezes a velocidade média do escoamento, vezes a área da seção do fluido. No caso de ser um conduto forçado, que é o exemplo, a área da seção do fluido coincide com a área da seção do conduto. πd ao quadrado sobre 4 ou πr ao quadrado. Vamos aprender fazendo. Exercício 78. Para a tubulação representada a seguir, pede-se a vazão em massa na seção 1 e a massa específica em 3 para que a mistura formada seja homogênea. Então aqui nós temos um diagrama de velocidade, onde nós temos que V1 seria 2,5 metros por segundo, R1 3 centímetros, onde eu tenho essa velocidade, o raio da seção seria 5 centímetros, o regime turbulento, densidade 900 kg por metro cúbico. Aqui é importante, olha, no caso, como trata-se de um conduto de seção circular e forçado, eu sei que no escoamento turbulento, V igual V máximo, 1 menos R sobre Rão, tudo isso elevado a 1,7. Como nós temos V1, temos o R e o Rão, nós podemos tirar a velocidade máxima. Como trata-se de um conduto de seção circular forçado,
lado de seção, onde na seção o escoamento é turbulento, eu sei que a velocidade média seria 49 sobre 60 da velocidade máxima. Tiramos a velocidade média, tendo a velocidade média, multiplico pela área, vou ter a vazão que chega em 1. Se eu pego esta vazão que chega em 1, multiplico por ρ1, eu vou ter a vazão em massa na seção 1. Eu tenho a vazão em massa na seção 2. Entra em 1, entra em 2. A soma das duas vai me dar a vazão em massa em 3. Vou tirar a vazão em massa em 3. Além disso, como trata-se de uma mistura homogênea, eu vou poder falar que a vazão em volume em 1 mais a vazão em volume em 2 vai ser a vazão em volume em 3. Daí eu consigo resolver esse exercício. Vamos aprender fazendo. Mas, se houver dúvida, vocês podem ver a solução do mesmo no meu canal no YouTube, Alemão Mecflu Resolve. É só copiar o endereço aqui e assistir a solução. Mais um, exercício 80. O reservatório da figura, que se mantém a nível constante, é utilizado para preparar e engarrafar um produto que é constituído por um xarope diluído em água. O xarope tem viscosidade alta e assim o escoamento é laminar no seu conduto de entrada de diâmetro 20 mm, onde a velocidade máxima é 3,18 metros por segundo. O bocal de envasamento enche 200 garrafas de 750 mililitros com o produto em 1 minuto, alimentado por uma bomba que tem um conduto de derivação com o reservatório. No conduto de entrada da bomba, de diâmetro de 40 milímetros, o escoamento é turbulento e tem velocidade de 2,3 metros por segundo a 8 milímetros de distância da parede do conduto. Posto isso, determinar a vazão na derivação e o sentido de escoamento que deve ser indicado na figura. 2. A relação entre as vazões de xarope e água, ou seja, a que representa a composição do produto. Importante observar esse exercício aqui. Entra água, entra xarope. Se o nível é mantido constante, o que entra tem que ser igual ao que sai. Então eu sei que sai para a bomba. Agora, aqui eu não sei se está saindo ou entrando. Vamos ter que descobrir isso. Eu consigo determinar a vazão que sai da bomba. Por quê? Porque eu tenho que ele vai encher 200 garrafas de 750 mililitros em 1 minuto. Basta pegar a 200, multiplicar por 750 e dividir por 60 segundos. Vou ter a vazão no bocal de vazamento. Foi dado, a entrada da bomba tem um diâmetro de 40 milímetros e foi dado que o escoamento, nesse caso, é turbulento. Eu sei então que no turbulento V igual V máximo 1 menos R sobre R elevado a 1/7. Eu tenho a velocidade para um R. Eu tenho o R, eu consigo tirar a velocidade máxima. Com a velocidade máxima, eu consigo achar a velocidade média. Já que o escoamento é turbulento, eu sei que a velocidade média é 49 sobre 60 vezes a velocidade máxima. Isso porque o conduto tem seção circular. Tenho a velocidade média, multiplico pela área, vou ter a vazão que chega em B. Comparo essa vazão com a vazão que vai para o envasamento. E aí eu já consigo descobrir se na derivação a vazão está entrando ou saindo. Se ela estiver saindo, ela vai estar entrando no meu reservatório. Então eu teria ela mais a da água mais o xarope, teria que ser a da bomba, e eu já consigo achar todas as minhas incógnitas. Novamente, reforço, temos que ser responsáveis pelo nosso aprendizado. Por isso, aprenda fazendo. Mas, se desejar, qualquer um desses dois endereços você verá a solução desse exercício ou entre em contato. Exemplos e avaliações do capítulo 3. Avaliação do capítulo 3. Introdução à cinemática dos fluidos, turma A1. Primeira questão. Para um escoamento cujo diagrama de velocidades obedece à equação V igual 18y elevado a 5/6, com y em metros para V em metros por segundo, conforme esquema, pede-se determinar, item A, a velocidade média do escoamento, item B, o tipo de escoamento, item C, a vazão em massa. Dados: aceleração da gravidade, 9,8 metros por segundo ao quadrado, massa específica do fluido que está escoando, 998 quilos por metro cúbico, e viscosidade cinemática do fluido, 1,1 vezes 10 a menos 6 metro quadrado por segundo. Está aqui a seção transversal, uma seção transversal retangular de um canal aberto. Aqui está a superfície livre, aqui haja pressão atmosférica. Aqui seria uma seção longitudinal. Observamos, nesse caso, que a velocidade só varia com
Y não varia com a largura. Aqui está um laboratório de mecânica dos fluidos com as suas diversas bancadas. Bomba hidráulica, motor elétrico, manovacômetro na entrada da bomba, manômetro na saída, válvula de retenção, válvula controladora de vazão e vai embora. Tubo de pitot aqui, ó. Aqui está o Venturi. Aqui é placa de orifício. Vamos primeiro evocar o cálculo da velocidade média. Ora, velocidade média é 1 sobre A, integral de área da função da velocidade vezes o dA. O dA não é nada, o dA indica simplesmente que eu vou, no caso, fazer uma variação em relação à área. Nesse problema, a velocidade é função só da altura. Isso mesmo. Por esse motivo, eu considero a área como sendo de um retângulo, base vezes a altura, e o dA seria base vezes um dy, onde o y varia de 0 a h. A partir daí, eu vou ter que a velocidade média seria 1 sobre b vezes h, integral de 0 a h, 18y elevado a 5 sexto vezes b vezes dy. Recordando algumas propriedades das integrais. Primeira, se eu tenho uma integral de uma constante vezes a função, a constante sempre sai fora da integral. Segunda propriedade, se eu tenho a integral de AB de y elevado a n, isso vai dar y elevado a n mais 1 sobre n mais 1, variando de A até B. Sempre esse n, tanto faz ser inteiro, fracionário, positivo ou negativo. Então, voltando para o nosso problema e recordando as propriedades mencionadas, nós vamos ter que o 18 vai sair para fora e o B vai sair para fora. Então, ficaria 18 vezes B sobre B vezes H, integral de 0 a H, de Y, 5 sexto vezes dy. Ora, aqui é o meu n mais 1, 5 sexto mais 1 vai me dar 11 sexto. Então, eu vou ficar com 18, o B cancelou, né? 18y elevado a 11 sexto sobre h vezes 11 sexto, variando de 0 a h. Aqui, o que nós fazemos? Vamos multiplicar pelo inverso. Então, vai ficar 18h vezes 6 sobre 11 vezes h elevado a 11 sexto. Ora, aqui seria 11 sexto, né? A fração menos 1. 11 sexto menos 1. Então, nós ficaríamos 18 vezes 6, 108, sobre 11 vezes h elevado a 11 sexto menos 1. 11 sexto menos 1 vai me dar o 5 sexto de novo. E o meu h, no caso, que foi dado 1,5. Então, a partir daí, eu tiro que a minha velocidade média seria igual a 13,77 metros por segundo, aproximadamente. Para esclarecer o tipo de escoamento, nós devemos calcular o número de Reynolds, ou seja, Reynolds seria a massa específica do fluido que está escoando, vezes a sua velocidade média, vezes o diâmetro hidráulico dividido pela viscosidade, ou viscosidade absoluta, ou viscosidade dinâmica. Ou ainda, seria a velocidade média, vezes o diâmetro hidráulico dividido pela viscosidade cinemática, por causa dessa relação aqui da massa específica com a viscosidade dinâmica. A partir daí, basta calcular o diâmetro hidráulico. Ora, o diâmetro hidráulico nosso seria 4 vezes a área da seção formada pelo fluido dividido pelo perímetro molhado. Lembrando que o perímetro molhado é constituído pelo contato do fluido com a parede sólida. Portanto, no nosso caso, nós ficaríamos com 4 vezes a área, 2 vezes 1,5, perímetro molhado 1,5 mais 2 mais 1,5, que vai nos dar um diâmetro hidráulico igual a 2,4 metros. Tendo o diâmetro hidráulico, basta calcular o número de Reynolds. Ficaria a velocidade média, 13,77, diâmetro hidráulico, que nós acabamos de calcular, 2,4, viscosidade cinemática que foi dada, 1,1 vezes 10 a menos 6. Com isso, nós vamos obter um Reynolds de mais que 30 milhões. Ora, muito maior do que 4.000. Portanto, o escoamento é turbulento. Perfeito. Agora, para o cálculo da vazão em massa, basta lembrar que a vazão em massa é a massa específica do fluido vezes a vazão em volume, ou seja, massa específica vezes a velocidade média vezes a área da seção formada pelo fluido. Massa específica foi dada 998 quilos por metro cúbico. Velocidade média que nós calculamos, 13,77 metros por segundo, e área, que no caso é de um retângulo, 2 vezes 1,5. A partir daí obtemos uma vazão em massa de 41.227,38 quilos por segundo. É fundamental para a sua formação que você se transforme em um aprendedor. Para isso, aprenda fazendo e resolva
a segunda questão da turma B1, que é muito parecida, é similar à que nós acabamos de resolver. Para o escoamento, cujo diagrama de velocidade obedece à equação V igual 8y elevado a quinto sexto, com y em metro para V em metros por segundo, conforme esquema, pede-se determinar item A, a velocidade média do escoamento, item B, o tipo de escoamento na seção obtido pelo número de Reynolds, item C, a vazão em massa. Dados: aceleração da gravidade, 9,8 metros por segundo ao quadrado, massa específica, 800 kg por metro cúbico, e viscosidade cinemática igual a 30 vezes 10 a menos 6 metros quadrados por segundo. É isso aí, moçada. Façam. Para verificar se vocês acertaram ou não, aqui vão as respostas. Velocidade média vai dar 7,66 metros por segundo. O diâmetro hidráulico, 3,429 metros. Isso vai resultar no número de Reynolds igual a 875.538, muito maior do que 4.000, portanto também será um escoamento turbulento. E a vazão em massa igual a 36.768 quilos por segundo. É isso aí, moçada. Façam e verifiquem se vocês acertaram. Segunda questão. Em relação à seção A, pede-se o sentido de escoamento. Quero saber se o fluido vai estar saindo ou se o fluido vai estar entrando. A vazão, item B, a vazão do escoamento em A. Dados: todos os diâmetros. Peso específico da água, 9.800 Newton por metro cúbico. Viscosidade cinemática da água, 0,95, 10 a menos 6 metro quadrado por segundo. Bom, vamos recordar o cálculo da vazão. Ora, vazão é velocidade média vezes a área. Vimos que a velocidade média é 1 sobre A integral de A, a função da velocidade vezes a área. Então, portanto, eu posso cancelar o A e calcular diretamente a vazão, como sendo integral de área da função da velocidade vezes dA. Então, dá para se calcular diretamente a vazão. E lembrando que a mesma está em função do raio. Então, eu tenho que a área será considerada πr ao quadrado, é uma área de seção circular e forçada, e o dA será 2πr dr. Isso mesmo. E lembre de mais uma das propriedades da integral. A integral de uma diferença é a diferença das integrais. A partir daí nós vamos ter que a vazão seria integral de 0 a 0,1, a função que foi dada 2,5 menos 250 r ao quadrado vezes 2πr dr. O que é constante sai fora, o que é constante seria 2π, saiu fora. Aí eu vou fazer integral de 0 a 0,1 de 2,5 r dr. O 2,5 saiu para fora, ficou integral de 0 a 0,1 r dr. Ficaria menos a integral de 0 a 0,1 de 250 r ao cubo dr. Ora, 250 saiu para fora, então ficou 250 vezes integral de 0 a 0,1 r ao cubo dr. Ora, vamos achar a primitiva, ou seja, aquela que quando eu derivo vai me dar a função que eu tenho. Ou lembrar do n. Né? No caso aqui o n é 1, então aqui seria 2. Então ficaria r ao quadrado sobre 2, variando de 0 a 0,1, que vai dar 0,1 ao quadrado sobre 2, menos, aqui ficaria R, o n é 3, R a quarta sobre 4, variando de 0 a 0,1, então dá 0,1 a quarta sobre 4. Fazendo as contas, constatamos que a nossa vazão vai ser igual a 0,03927 metros cúbicos por segundo, ou seja, 39,27 litros por segundo. Veja, não adianta, eu como engenheiro vou ter que saber fazer contas. Vão ter que saber resolver integrais. Então é importante que vocês deem uma olhada nisso. No meu canal eu tenho lá uma introdução a integrais. Caso você não se recorde ou não tenha aprendido, dê uma olhadinha nesse meu vídeo. Eu acho que vai ajudar bastante vocês. A partir daí fica fácil, né? Eu tenho, passando por 39,27 litros por segundo e saindo aqui 25 litros por segundo. Fica evidente que o A vai ter que estar saindo. Por quê? Porque está entrando mais do que está saindo aqui. E aí é só aplicar a equação da continuidade para um escoamento incompressível em regime permanente. Aí nós teríamos que Q1 seria igual a QA mais QB. Temos o Q1, 39,27, temos o QB, 25. Nossa única incógnita é o QA, tiramos que o QA vai ser igual a 14,27 litros por segundo. É isso aí, moçada. Espero ter ajudado vocês a recordarem a equação da continuidade, cálculo da velocidade média, cálculo da vazão e algumas propriedades básicas para a resolução das integrais. Se esse material lhe foi útil, não esqueça de clicar no joinha e se inscrever no canal Alemão McFlu Resolve. Desta maneira você me ajuda a dar continuidade a esse projeto de socialização dos meus conhecimentos. Bons estudos!